Fala, galera! Questão 136 do Enem. Vamos fazer a leitura. Um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei em etapas. Inicialmente esculpe um cone reto com 36 centímetros de altura e diâmetro da base medindo 18 centímetros. Se o diâmetro é 18, então a gente sabe que o raio vai ser de 9 centímetros. Em seguida, remove desse cone um cone menor, cujo diâmetro da base mede 6. Então, ele recorta esse cone aqui. Diâmetro 6, logo o raio é a metade. O raio vai ser 3 centímetros. E aí ele obtém um tronco de cone, como mostra na figura ao lado. Em seguida, perfura esse tronco de cone, removendo um cilindro reto. Então, ele tem o tronco de cone e aí ele tira um cilindro reto que tem diâmetro 6 também. Então, o raio aqui também vai ser 3. Tá? Aí a gente tem cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Dessa forma, ao final, a escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base a base. O tipo de madeira utilizada para produzir essa escultura tem massa de 0,6 por centímetro cúbico de volume. Utilize 3 como aproximação para π. Tá? Então, bem importante. E no final ele pede qual é a massa em grama dessa escultura. Beleza, então, informações importantes já marcadas. Agora a gente vai para a resolução. Bom, a gente tem que calcular o volume do tronco e descontar o volume desse cilindro. Mas eu não tenho todas essas informações prontas, então eu preciso calcular esse volume do tronco. Ou seja, é o volume do cone maior menos o volume do cone menor. E aí eu já saio no primeiro passo. Então vamos marcar aqui o volume do tronco. A gente vai calcular fazendo o volume do cone maior menos o volume do cone menor. Eu coloquei um VC maiúsculo para o volume do cone maior e um VC minúsculo para o volume do cone menor. Fórmula do volume do cone. Área da base vezes a altura dividido por 3. Como a base é um círculo, a área do círculo é π vezes raio ao quadrado. O volume do cone maior, então o raio é o maior, 9. 9 ao quadrado vezes a altura do cone maior, 36. Dividido por 3. Então, lembra, a área da base vezes a altura dividido por 3. Menos o volume do cone menor, que também vai ser π vezes raio ao quadrado, só que o raio do menor é 3. Então, vai ser 3 ao quadrado. E a altura do menor, como que a gente descobre essa altura? Bom, esses dois cones, eles são proporcionais. Então, a gente pode pensar o seguinte: se o raio é 9 e a altura é 36, 4 vezes 9 é 36. Mantendo a mesma proporção, se aqui é 3, 3 vezes 4, 12. Então, a gente tem que a altura do menor é 12. Ok? Poderia usar essa estratégia, tá? Então, a altura é 12. Então, vamos voltar lá. A altura do cone menor, 12, dividido por 3. Olha que maravilha. A pergunta diz para a gente considerar π como 3. Então, se eu estou multiplicando por 3 e dividindo por 3, eu posso simplificar. Então, a nossa conta vai ser a seguinte. 9 ao quadrado vai dar 81, vezes 36, menos 3 ao quadrado, 9, vezes 12. 81 vezes 36, 2.916. 9 vezes 12, 108. 2.916 menos 108 vai dar 2.808 centímetros cúbicos. Ok, esse é o volume do tronco, desse tronco cheio. Mas ele não está cheio, ele foi vazado por esse cilindro aqui maravilhoso. Então, o que a gente vai precisar fazer? Descontar o volume desse cilindro. Então, na verdade, aquilo que interessa para a gente
é o volume do tronco menos o volume desse cilindro que eu acabei de marcar. Então, a gente precisa calcular o volume do cilindro. Eu vou anotar aqui em cima. Bom, para o cálculo do volume do cilindro, é a área da base vezes a altura. Só que a área da base do cilindro é um círculo. Então, a gente vai fazer π vezes raio ao quadrado vezes a altura. O π vale 3. O raio do cilindro aqui também vale 3. E a altura é só fazer uma continha de menos, né? Se a gente tem aqui que tudo é 36 e a gente vai descontar 12, 36 menos 12 vai sobrar 24. Então, a gente tem 3 ao quadrado, primeira potência são 9. 9 vezes 3, 27. Então, a gente vai ter 27 vezes 24. 3 vezes 9 vezes 24. E isso dá 648 centímetros cúbicos. Beleza, professor? Todas essas contas vão fazer a gente chegar aonde? Bom, como eu falei antes, a gente precisa do volume do tronco e descontar o volume do cilindro. Então, a conta que a gente vai fazer é a seguinte: 2.808, que é o volume que nos interessa, né? 2.808 menos o volume do cilindro, que é 648, porque esse cilindro foi retirado. 2.808 menos 648 vai dar 2.160. Só que não está pronto ainda, porque tem uma parte bem importante que é a massa, né? Então, como que eu vou fazer essa conta? Eu preciso descobrir a massa por centímetro cúbico de volume. Então, é só pegar esse 2.160 centímetros cúbicos e multiplicar por 0,6. Então, a nossa resposta final seria 1.296. Letra B. 1.296. Fechou? Valeu, piazada! Aquele abraço!